Hi guys, parte 2 sobre a casa antiga, anos 70, tá? A casa antiga onde eu morei, não moro mais. A minha realidade mudou bastante, tá? Eu precisava de um espaço pequeno por duas grandes necessidades. Atender às necessidades financeiras difíceis e atender às limitações físicas também. Então eu me mudei para um espaço 1000 vezes menor, mas condizente à realidade que eu me permito. Então, quando eu estou falando aqui na parte 2 da casa antiga, anos 70, né, tá bem distante aqui do 2024, eu tô falando lá daquela outra casa que vocês conhecem parte da história já, que eu vendi, tá? Era do meu pai e o desejo dele era vender por um valor muito diferente, mas não foi possível, né? O que dificultou um pouco para mim é que tinham diversas contas extras a serem quitadas, né? Infelizmente, eu aguardei a venda da casa. Não pude fazer isso antes. Bom, mas voltando ali à história da casa e aos anos 70, vamos lá. Viajar novamente aos anos 70. Né? Naquela época, por exemplo, existiam revestimentos de parede, obviamente, com pastilhas, texturas, mais simples as pinturas, mas também se tornou de modo chique você colocar papel de parede, tá? E como a mobília escolhida, né, pelos meus pais em grande parte, para não dizer toda, da casa, era colonial, o papel de parede, nossa, ficava super combinando. Super, super. Era perfeito. Então, foi colocado papel de parede praticamente na casa inteira, especialmente em cima, né? Na parte de baixo não, porque ali você tinha uns espaços diferentes, né? Então, assim, onde tinha sala, escritório, quartos, etc., tudo foi colocado papel de parede. Então, era, digamos assim, a pessoa que tinha papel de parede na casa nos anos 70, nossa, que chique, né? Então, esse foi um ponto. Outro ponto que ficou em alta, porque era muito comum vir lá do tempo dos meus avós e antepassados até, você ter assoalhos indo para trás, né? No tempo dos meus avós e mais para trás, era muito comum você ter tábuas longas de madeira, sabe? Mas entenda longas mesmo, né? Bem longas. E na casa dos meus avós tinha, por exemplo. Depois vieram os tacos, né? Na década de 70. Se é que não veio antes. Vieram os tacos. E aí nessa casa... Opa, paguei sem querer aqui. Nessa casa antiga, tinha taco. Então, quando foi colocado o carpete, foi colocado por cima do taco. Então, seriam duas opções. E tinha áreas de piso frio, que é aqueles pisos antigos que eu já comentei com vocês na parte 1. Né? Então, são aspectos de casa bem anos 70 e usando o que estava mais em alta, né? Aí, por exemplo, na questão dos lustres, ficou bastante em evidência aqueles que tinham um material de metal, usavam muito metal, né? Interessante. Material de metal tipo bronze, né? Com toda espécie de
compartimento para as lâmpadas. Podia ser de cristal, podia ser de papel, podia ser de mil maneiras, né? Mas o corpo em si do lustre era muito usado esse estilo bronze, né? Entenda também do mesmo modo o extremo bom gosto. Então meu pai colocou na casa toda esse estilo, né? No meu quarto tinha um de 3 bolas de cristal, né? Uma descendo uma escadinha para baixo, penduradas, né? Com milhares de cristais pequenos. Então era super chique. Nossa, que chique, né? E o carro, por exemplo, eu tinha separado aqui, mas depois acabei tirando daqui. Meu pai comprou um Dodge Dart, que ocupava um lado inteiro da garagem, porque o carro era enorme, né? Dodge Dart luxo, corvinho, bordô, com bancos de couro, câmbio de 3 marchas e capota preta de couro do lado de fora. Né? Muito legal, a gente viajou grande parte do Brasil com esse carro. Então são coisas que ele foi pensando e adquirindo bem nos anos 70, né? Quando chegou nos 80, o que aconteceu? Houve uma reformulação de algumas coisas. Por exemplo, os papéis de parede saíram. E aí ficou no clássico da parede branca, em toda a parte interna da casa, tá? Só no salão é que ficou uma pintura azul para acompanhar a água da piscina, né? No tom, sobre tom, porque os vidros ali das portas do salão também eram azuis. Idem das portas da sala que saem no terraço. No terraço, aliás, tinha um par de ganchos, né, para a rede, e a rede sempre com fios de seda e ouro. Então, assim, coisas, no meu entendimento, às vezes exagerada, né, mas que para ele estava perfeito. E a minha mãe assinava embaixo, com boa esposa, né? Então, teve um evento, por exemplo, Família Vende Tudo, numa casa próxima, e eu, como organizador desse evento, pude participar. Então, por exemplo, nas festas usava muita louça, pratos, copos, taças, etc. E tudo isso eu não vou usar, não faz sentido agora, né? Então, nesse participar desse evento aí, Família Vende Tudo, eu vendi muita coisa, muita coisa. Mas entenda que nesses eventos você vende super barato, né? Uma coisa que custa às vezes bem mais, né? Mas eu tive a oportunidade de... Foi um mês, exatamente um mês antes do meu pai falecer. Então, quando eu separei tudo que ia para lá, eu pus na mesa lá da sala de jantar e chamei ele, levei ele até a sala, né? E falei, olha, pai, isso aqui tudo eu não vou usar. Isso aqui só vai ocupar espaço no armário, né? Então eu tô mostrando para você que eu escolhi para vender nesse evento. Mas entenda, pai, são coisas de segunda mão. É óbvio que eu não vou pegar uma fortuna nisso, por mais que valha, né? Ele, não, eu entendo, pode vender, não tem problema. Ele concordava com tudo no finzinho da vida dele. Ai, quem dera a gente tivesse vivido essa paz de relacionamento durante a vida toda. Mas ele sempre foi muito austero, muito autoritário, muito mandão e difícil, não muito flexível para decisões e conversas em conjunto, né? Mesmo com minha mãe. Então isso foi possível somente no finzinho da vida dele. E eu fiz o evento, quando foi o acerto de contas, de todo o final do evento, dali uma semana ele faleceu. E era véspera de Natal de 2020, então marcou bastante. Mas valeu a pena, gente. Para ele, principalmente, para minha mãe. Beijo.